Oi, gente, Cavalinhos da Série B na área. Gente, aqui vamos responder a um quiz sobre perguntas de conhecimento sobre o conflito de entre Israel e a Palestina. Israel foi invadido pelo Hamas na parte sul do país, com o Hamas matando mais de 1.000 pessoas e sequestrando civis também para usá-los como escudo humano. Israel está preparando uma invasão à faixa de Gaza com o objetivo de eliminar o Hamas da face da terra. Eu tenho certeza, eu acredito que Israel vai eliminar o Hamas da face da terra. Israel, essa vitória já é sua. Bem, vamos responder aqui ao quiz. Vamos ver se a gente conhece bem. Olá! O que são os Acordos de Abraão? Depois vou deixar aqui o link desse canal aqui para vocês se inscreverem, tá? Quais são as principais questões em disputa entre Israel e os colonatos na Cisjordânia? É a sua importância na comunidade internacional. Então é hora de chamar a família. Pergunta. E cada hora de chamar a família. Serão 15 questões. Para testar seus conhecimentos, você terá alguns segundos para acertar a resposta de cada pergunta. Cada acerto vale um ponto. Estou muito honrada de te ter aqui mais uma vez no canal Mente em Jogo. E o desafio de hoje é de conhecimentos gerais número 19. Conflito Israel e Palestina. Então prepare-se que já vai começar. Atenção! No intuito de fornecer informações atualizadas sobre o conflito entre Israel e os palestinos em outubro de 2023, este quiz foi elaborado com base em fontes de pesquisa disponíveis naquele momento. Este conteúdo é neutro e não reflete a opinião do autor. O objetivo é promover a compreensão e o conhecimento sobre o conflito em curso. Qual evento recente intensificou o conflito entre Israel e os palestinos em outubro de 2023? A retomada da construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. O anúncio de um novo governo de unidade palestino. Um cessar-fogo acordado entre ambas as partes. Resposta correta. A retomada da construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. A retomada da construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia intensificou o conflito, visto que é uma ação controversa que prejudica as perspectivas de uma solução de dois estados. Qual é o status de Jerusalém no atual conflito entre Israel e os palestinos? Jerusalém é a capital exclusiva de Israel. Jerusalém é a capital exclusiva da Palestina. Jerusalém é uma questão central e disputada no conflito. Resposta correta. Jerusalém é uma questão central. Ô, gente, eu disse que era a primeira, mas aí depois, antes da pergunta acabar, eu resolvi mudar de opinião e fui na terceira. E acertei por um triz, porque por um triz o tempo não acabou antes de eu mudar de opinião para 3. E disputada no conflito. Jerusalém é uma questão central no conflito, pois ambas as partes reivindicam a cidade como capital, o que dificulta as negociações de paz. O que é o bloqueio de Gaza e como ele afeta a população palestina? O bloqueio de Gaza é uma medida de segurança que não afeta a população palestina. O bloqueio de Gaza é uma restrição que impacta a economia e a vida dos palestinos na região. O bloqueio de Gaza não existe mais em outubro de 2023. Resposta correta. O bloqueio de Gaza é uma restrição que impacta a economia e a vida dos palestinos na região. O bloqueio de Gaza tem causado sérias dificuldades para a população palestina, limitando o acesso a recursos básicos e afetando a economia local. Quanto à faixa de Gaza, qual é a atual entidade que exerce controle sobre essa região? A faixa de Gaza está sob controle exclusivo de Israel. A faixa de Gaza é governada pelo grupo Hamas. A faixa de Gaza permanece em um estado de neutralidade. Resposta correta. A faixa de Gaza é governada pelo grupo Hamas.
Desde 2007, o grupo Hamas mantém controle sobre a faixa de Gaza após um conflito interno com outras facções palestinas. O que é a solução de dois estados no contexto do conflito entre Israel e os palestinos? Prevê a existência de um único estado compartilhado por israelenses e palestinos. Envolve a criação de um estado israelense e um estado palestino independentes e coexistentes. Implica a anexação de todo o território palestino por Israel. Resposta correta. A solução de dois estados envolve a criação de um estado israelense e um estado palestino independentes e coexistentes. Ô, gente, só que tem uma coisa. Eu acertei a resposta 2, mas vocês viram a resposta? A solução para esse conflito é a criação de dois estados na mesma região. Um para os árabes e outro para os judeus. Mais uma coisa, gente. Lá em 1948, quando Israel foi criado oficialmente, a ONU tinha um plano de partição. Eles iam dividir aquela região para os árabes e para os judeus, criando dois estados unidos na mesma região. Os árabes, gente, iam ficar com as melhores terras, mas mesmo assim os árabes não aceitaram. Então, os árabes têm culpa nisso, porque lá atrás tiveram a chance e rejeitaram a proposta da ONU. A solução de dois estados é uma abordagem amplamente apoiada internacionalmente para resolver o conflito, mas ainda não foi alcançada devido a disputas sobre as fronteiras, Jerusalém e refugiados. Qual é a principal causa do conflito entre Israel e os palestinos em outubro de 2023? Diferenças religiosas, questões étnicas, disputas territoriais. Resposta correta: disputas territoriais. A disputa territorial é uma das principais causas do conflito entre Israel e os palestinos em outubro de 2023. Essa disputa envolve Jerusalém Oriental e a presença de colonatos israelenses. A luta por controle e soberania sobre essas regiões tem sido uma fonte duradoura de tensões e confrontos no conflito de longa data. Qual é o papel da ONU, Organização das Nações Unidas, na resolução do conflito entre Israel e os palestinos? A ONU desempenha um papel ativo na mediação do conflito. A ONU não se envolve na mediação do conflito. A ONU concentra-se em fornecer ajuda humanitária, mas não atua na mediação política. Resposta correta: a ONU desempenha um papel ativo na mediação do conflito. A ONU atua como mediadora e defensora da paz, buscando promover diálogo entre as partes e facilitar um acordo de paz duradouro. São os refugiados palestinos. São estrangeiros que emigraram para a Palestina em busca de refúgio. São aqueles que foram deslocados de suas casas durante conflitos na região. São pessoas que emigraram voluntariamente da Palestina. Resposta correta: refugiados palestinos são aqueles que foram deslocados de suas casas durante conflitos na região. O conflito de 1948 causou o deslocamento em massa de palestinos, gerando o persistente problema dos refugiados palestinos. Essa questão continua sendo um ponto crucial no conflito árabe-israelense ao longo dos anos. O que é a Cisjordânia? E uma parte integral de Israel. É uma região palestina independente. É um território ocupado por Israel, sujeito a disputas. Resposta correta: a Cisjordânia é um território ocupado por Israel, sujeito a disputas. A Cisjordânia é um território palestino ocupado por Israel, e seu status é uma questão central no conflito em curso. O que é o Domo de Ferro, e qual é seu papel no conflito? É um sistema de defesa antimísseis de Israel que intercepta projéteis vindos de Gaza. É um partido político envolvido nas negociações de paz entre Israel e a Palestina. É um sistema de comunicação militar utilizado para coordenar ataques em Gaza.
Resposta correta. O Domo de Ferro é um sistema de defesa antimísseis de Israel que intercepta projéteis vindos de Gaza. O Domo de Ferro é um sistema de defesa antimísseis que contribui para proteger Israel contra ataques de mísseis lançados de Gaza, influenciando os eventos do conflito. Só um recadinho. Se estiver gostando, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever. Israel e os palestinos em 2023 não têm envolvimento no conflito. São um mediador neutro no conflito. Têm desempenhado um papel ativo no apoio a Israel. Resposta correta. Os Estados Unidos têm desempenhado um papel ativo no apoio a Israel. Os Estados Unidos historicamente têm sido um aliado de Israel e têm fornecido apoio político, militar e econômico ao país. O que são os Acordos de Abraão? São acordos de paz entre Israel e a Palestina. São acordos de paz entre Israel e vários países árabes, promovidos pelos Estados Unidos. São acordos entre palestinos e israelenses. Resposta correta. Os Acordos de Abraão são acordos de paz entre Israel e vários países árabes, promovidos pelos Estados Unidos. Os Acordos de Abraão representaram um passo significativo no reconhecimento de Israel por alguns países árabes, mas não resolveram o conflito com os palestinos. Quais são as principais questões em disputa entre Israel e os palestinos em relação às fronteiras? As fronteiras dizem respeito à demarcação de território e a questões de assentamentos. As fronteiras não são uma questão importante no conflito. As fronteiras estão relacionadas à divisão de Jerusalém. Resposta correta. As fronteiras dizem respeito à demarcação de território e a questões de assentamentos. As fronteiras são uma questão-chave, com disputa sobre os territórios ocupados, a divisão de Jerusalém e o futuro Estado palestino. Como a comunidade internacional tem respondido ao conflito entre Israel e os palestinos em 2023? Tem adotado uma posição unânime em apoio a uma das partes. Tem feito apelos à paz e à busca de uma solução negociada. Tem fornecido armas e apoio militar direto ao conflito. Porque os Estados Unidos e o Reino Unido mandaram ajuda militar para Israel. Os países têm adotado posição unânime em apoio a uma das partes, como o Irã. O Irã apoia e financia o Hamas e os Estados Unidos, obviamente, mandam seu apoio aos israelenses. E também tem feito vários países têm feito apelos à paz. Menos a maioria dos países árabes. Resposta correta. A comunidade internacional tem feito apelos à paz e à busca de uma solução negociada. A comunidade internacional insta as partes a buscar uma solução negociada, mas a complexidade do conflito dificulta a obtenção de uma resolução pacífica. O que são os colonatos na Cisjordânia e a sua importância no conflito? São assentamentos israelenses construídos na Cisjordânia e uma questão controversa no conflito. São organizações de paz que promovem a reconciliação entre israelenses e palestinos. São locais históricos de significado religioso compartilhado por israelenses e palestinos. Resposta correta. Colonatos são assentamentos israelenses construídos na Cisjordânia e uma questão controversa no conflito. Os colonatos são comunidades israelenses construídas na Cisjordânia, consideradas ilegais pela comunidade internacional e uma questão significativa no conflito. E aí? Me conta aqui nos comentários. Mas acertei pelo menos a maioria. Valeu, gente. Pra quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like no seu comentário e vamos orar por Israel, para que tenha paz no país, para que Israel vença essa guerra. Óbvio que Israel vai vencer, mas ainda assim, vamos orar pelos israelenses e também pelos palestinos, né? Porque a maioria da população palestina não quer isso. Tanto a maioria judaica quanto a maioria palestina querem uma solução de paz. O Hamas é que está causando isso, usando o próprio povo como escudo humano.
Hamas, a sua derrota e a sua destruição total estão chegando. Vamos orar por Israel e pelos civis palestinos, gente. Deus abençoe a todos. Valeu, gente.